Meus amigos, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Ao falarmos esse assunto, nós nos perguntamos o que está acontecendo com a humanidade. Em que estágio se encontra a nossa civilização? A civilização que mandou o homem à Lua, que cercou a Terra de centenas de satélites artificiais e possibilita a nossa comunicação instantânea através de um aparelho que cabe em nossos bolsos, tem 800 milhões de pessoas passando fome. A civilização que criou computadores com a capacidade de cálculo que nós nunca imaginamos antes, é a mesma civilização que se debate entre o criacionismo e o evolucionismo. Nossos cientistas conseguiram investir $1 bilhão fazendo uma máquina fabulosa que enxerga o universo, o telescópio Hubble. E a humanidade tem bilhões de pessoas depressivas porque não conseguem enxergar a si mesmos. Nos venderam o sonho, a ideia da prosperidade através da ordem social perfeita, através de um modelo de produção baseado no alto nível educacional e no alto emprego de tecnologia. E os países mais prósperos do mundo ostentam os maiores índices de suicídio. Quando a vida humana passa a não ter valor, nós percebemos que nós estamos diante de uma enorme crise civilizacional. Há milênios, as balizas da nossa civilização estavam muito claras. Quando Moisés desceu da montanha com as tábuas da lei, eslançou os pródromos da organização social da civilização ocidental. Os 10 mandamentos orientariam a ordem e a justiça, possibilitando a convivência e a prosperidade dos homens. Durante milênios, nós acreditamos nisso. Vivemos num mundo de muitas certezas. Deus Todo-Poderoso, o Deus Justiceiro, tido equivocadamente por alguns como o Senhor dos Exércitos, porque a palavra hebraica, que alguns traduzem como exército, na verdade, a tradução correta seria estrelas, mas o fato é que o Senhor dos Exércitos, com a sua ira, com a sua prepotência, com o seu poder tirânico sobre os homens, premiando aqueles homens que o seguissem com vitórias militares e castigando os homens que não servissem com a pobreza e a derrota no campo de batalha. Parecia-nos que esse Deus feito à imagem e semelhança do homem, ou seja, um Deus orgulhoso que precisa ser homenageado nos altares com sacrifícios de sangue, como está descrito na Bíblia, no Antigo Testamento, quando os judeus espargiam o sangue no altar das suas oferendas, no altar de Jerusalém. Um Deus que se vingava, que se irava, que tinha momentos de fragilidade emocional, com o momento em que Deus se decepcionou com a humanidade, matou toda a humanidade num dilúvio, e quando ele resolveu que a humanidade não prestava mesmo, que ele ia acabar até com Noé, Noé dançou para ele. Esse Deus que é iracundo e comovido pelas nossas bajulações, parecia-nos que esse Deus, feito a nossa imagem e semelhança, seria o garantidor da ordem, puniria os maus e recompensaria os bons.
Durante milênios, nós acreditamos nesse Deus. E baseado no medo de ser punido por Deus, não praticávamos o adultério, o roubo, o suicídio, não caímos na loucura da devassidão sexual, porque tínhamos medo de Deus. Mas esse medo perdurou só por alguns séculos. À época de Cristo, a religião preponderante era o paganismo. O judaísmo era perseguido. Jeová, ou Deus de Israel, era um ser estranho que pregava a abstinência, a sobriedade, a obediência, enquanto os romanos homenageavam o deus Baco da bebida, a deusa Vênus do prazer, o deus Marte da guerra. Parecia que a filosofia grega e o paganismo romano tinha vencido o Deus de Israel. E os romanos viviam conquistando o mundo. Não era mais necessário aquele Deus feito de rigidez e de regras morais. Para eles bastavam os deuses do império, baseado nas carnificinas, nas suas vitórias sanguinolentas, e durante séculos os romanos dominaram o mundo. Mas dominaram o mundo sob o sofrimento dos cativos, sob o sofrimento dos povos dominados. Na Assíria, se jogavam as crianças que nasciam aleijadas no lixo. Os romanos iam nas arenas se divertirem vendo seres humanos se matar. Quando Jesus nasceu, foi o século da paz romana. A paz romana estava baseada na carnificina dos povos mais fracos, na diversão através da violência, na opressão através da morte. Em meio à paz romana, um povo conflitado, não entendendo porque Jeová, o seu Deus, tinha fracassado na missão de dominar o mundo e de trazer justiça ao mundo. Foi neste ambiente do povo torturado pelo domínio da crueldade que nasceu o emissário de Nazaré. Jesus viria trazer uma mensagem diferente. O Deus de Jesus não era o Deus tirânico e vingativo de Moisés, atribuído a Moisés. Tampouco o Deus dissoluto, parcimonioso, permissivo dos romanos. Jesus veio trazer à terra um conceito revolucionário. Um conceito tão revolucionário que não foi entendido até hoje. Quando ele subiu no Sermão do Monte, tinha cerca de 5.000 pessoas reunidas, segundo alguns cronistas evangélicos nos falam. Entre essas pessoas estavam romanos, sírios, gregos, judeus, pagãos, essênios, zoroastristas, ateus, pessoas eminentes, pessoas que pertenciam às famílias do patriciado romano, e mendigos, sacerdotes que seguiam rigidamente a lei de Moisés, e prostitutas. Estavam todos lá para ouvir Jesus. E os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus disse uma das frases mais impactantes da história da humanidade: Pai nosso que estás nos céus. O Pai não é o Pai de Jesus, não é o Pai dos judeus, não é o Pai dos romanos, não é o Pai dos homens justos.
O Pai é o Pai de Jesus, dos romanos, dos justos, dos injustos, dos ladrões, das prostitutas, dos torturadores, dos generais, do pacifista. O Pai é nosso. É o Pai de todo mundo. Milênios depois, Francisco de Assis chegou a afirmar que o Pai era o Pai também do sol, da lua e dos animais. O povo não pôde acreditar em Jesus. O povo não queria orar para o Pai de todos nós. O povo romano não poderia aceitar que ele era irmão do escravo. O judeu não poderia aceitar que ele era irmão do romano. Por isso, quando Pôncio Pilatos, reconhecendo que Jesus não tinha culpa, perguntou ao povo se ele deveria libertar Jesus ou Barrabás, eles preferiram crucificar o príncipe da paz para adotar o príncipe da violência, porque aquele povo não poderia aceitar o programa de Jesus. O programa de Jesus não oferecia riquezas materiais, como alguns cristãos hoje erroneamente querem fazer crer. As igrejas estão lotadas de pessoas pedindo a Jesus um carro novo, uma casa nova, ou a volta do marido e da esposa perdido. Estão lotadas de pessoas pedindo a saúde física. E o que foi que Jesus prometeu? Bem-aventurados sois vós, quando fordes injuriados e perseguidos pelo meu nome, porque vosso é o reino dos céus. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por causa do meu nome, famílias serão divididas, e pais se voltarão contra filhos, e filhos se voltarão contra pais. Porque eu vos dou a minha paz, que não é a paz do mundo. 2000 anos depois, os cristãos chamam o nome de Jesus em busca da paz do mundo. A proposta de Jesus é tão revolucionária que ela até hoje continua sendo revolucionária. No Brasil nós temos a tradição de malhar o Judas no São João. Meus irmãos, Judas traiu Jesus num único momento. Os cristãos traem Jesus todos os dias. Todos os dias os cristãos escolhem Barrabás e crucificam Jesus. Todos os dias os cristãos condenam aqueles que não adentram a sua religião. Os cristãos procuram os bens materiais em nome de Jesus. Todos os dias os cristãos procuram colocar Jesus ao seu serviço, ao invés de servir Jesus. Nós todos somos Judas. Com o agravante que Judas traiu Jesus porque o amava, porque esperava de Jesus a liderança de uma revolução militar. E nós traímos Jesus porque amamos as nossas comunidades, os nossos prazeres. A doutrina cristã era avançada demais para a humanidade. A fraternidade, o amor e o perdão era mais do que o homem podia suportar. Então, ao invés do homem se elevar em direção a Jesus, o homem rebaixou Jesus em direção à humanidade. Durante 2000 anos depois de Cristo, nós fizemos esse trabalho de rebaixar a doutrina do Cristo aos nossos instintos materiais. Nós fizemos esse trabalho
de incrustar na doutrina cristã um sincretismo com o paganismo, traçando todos os rituais que nós acreditamos hoje e que não tem nada a ver com Jesus. Procure no Evangelho algum momento em que Jesus ordenou um sacramento, deixou de comer um alimento num feriado, fez algum tipo de ritual, algum dia santo, ou condenou uma pessoa ao inferno por causa do penteado do cabelo ou a roupa que usa. Nós não encontraremos no Evangelho a maior parte dos penduricários doutrinários e de costumes que se colocaram em cima do cristianismo, que se colocaram em cima da doutrina cristã. Isso foi um trabalho de adaptação da grandeza de Jesus à nossa mediocridade, que começou quando os cristãos se venderam ao poder temporal, quando Constantino ordenou que o cristianismo tornar-se-ia a religião oficial do Império Romano. Ele deu um golpe de morte no cristianismo. Jesus deixou de ser o rabi que guiava as pessoas no caminho e passou a ser o Deus de Roma que guia os imperadores até os seus tronos. Diz a história que Constantino teria tornado Jesus senhor de Roma depois de ganhar uma guerra em nome de Jesus. Ele foi para a guerra e pintou o símbolo do cristianismo nos escudos. Durante a Idade Média, nós teríamos travado várias guerras em nome de Jesus. Vários combates para conquistar a Terra Santa, como se a Terra Santa não fosse a humanidade inteira. Durante a Idade Média, nós queimamos pessoas vivas em nome de Jesus. Nós reprimimos a liberdade de expressão em nome de Jesus. Até que a humanidade, completamente dissociada do cristianismo que seria mandando reencarnar João Evangelista na figura de Francisco de Assis, resgatou parte da igreja, deu um novo ar no cristianismo, mas não conseguiu nos tirar da nossa rota de ganância, de ambição, de orgulho e de egoísmo. Quando nós chegamos na Idade Moderna, durante a Revolução Francesa, o cristianismo era a base de todos os abusos sociais que aconteciam. Uma grande plebe trabalhava para sustentar um pequeno clero e uma pequena nobreza. Essa plebe se revoltou porque estava com fome. Dizem que chegaram para a rainha da França, a princesa da França, e disseram para ela: Majestade, o seu povo está com fome, falta-lhes pão. E ela teria dito: então dê-lhes brioches. Não há uma fonte certa disso, mas isso relata o espírito que norteou aquele momento. Deus era o símbolo de toda a opressão. Os iluministas franceses já vinham questionando a sociedade estamental baseada na religiosidade. Um grande enciclopedista francês perguntou ao bispo: Eminência, por que existe o mal? O mal existe porque Deus quer que exista ou porque Deus não pode evitar que ele existe? Porque se o mal, a dor existe porque Deus quer que exista,
então Deus não é infinitamente bom. Mas se Deus não quer que o mal exista, e mesmo assim o mal existe, onde estava Deus que não salvou o povo lisboeta da morte através do terremoto? Esse Deus que vocês se apoiam para designar que os reis, que o imperador que se dizia imperador Sol, está aí em nome de Deus. Por isso, o lema da Revolução Francesa, que matou milhões de pessoas, foi: vamos matar o último rei com as tripas do último padre. Durante a Revolução Francesa, centenas de padres foram mortos. Eles eram o símbolo do atraso. A igreja era o símbolo da opressão. Foi eleita a deusa razão como a deusa da França. E uma atriz foi colocada numa procissão em meio a Paris para dizer que os franceses não precisavam de Deus, que a razão e a ciência iria substituir Deus. Durante o século XVIII, o século XIX, essa tendência de descrença da religião, de descrença de Deus, de descrença da espiritualidade, relegada a superstições medievais, só fez crescer com o aumento da revolução científico-tecnológica. O homem parecia dominar a natureza. Ele não precisava de Deus. E as religiões eram tirânicas, eram dominadoras. Karl Marx chegou a afirmar que a religião é o ópio da humanidade. A religião é a droga que mantém a classe operária amestrada diante do poder dos dominantes, das classes dominantes. No final do século XIX, para o início do século XX, Friedrich Nietzsche, um homem brilhante, um dos mais festejados filósofos da modernidade, na sua obra Assim Falava Zaratustra, que é em si uma ironia, porque Zaratustra foi o fundador de uma das religiões mais antigas da Terra, o zoroastrismo. Zaratustra subia no monte e dizia: eu matei Deus. Deus morreu por causa da sua compaixão. No início do século XX, Bismarck, Otto von Bismarck, o chanceler alemão, no ano de 1900, encantado com a revolução científica, com o progresso material, chegou a afirmar: eu estou vivendo um tempo muito chato. Todas as coisas grandes já foram realizadas. Nós alcançamos a nossa plena realização. Outro cientista diria, em 1900, pasmem vocês, que tudo que a ciência tinha que descobrir já tinha sido inventado. No início do século XX, as nações europeias se encontravam encantadas consigo mesmas, com a sua prosperidade, com seus impérios coloniais. Os reis eram todos parentes um do outro. O imperador da Rússia era primo do imperador da Alemanha, que era casado com a prima do rei da Inglaterra. A humanidade tinha alcançado a paz. Deus não era necessário. A religião tinha sido relegada ao plano da superstição. A ciência era a solução da humanidade. E os europeus estavam se locupletando de prazer com as suas riquezas trazidas dos impérios coloniais
e da sua paz conseguida com vários acordos diplomáticos e que o parentesco entre os reis. Nós sabemos o resultado disso. Contra todos os prognósticos, contra todas as probabilidades, sem nenhum problema econômico aparente, sem nenhum problema social, como a revolução científica que estava empolgando todo mundo, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E até hoje, os estudiosos não entendem como é que a Primeira Guerra Mundial aconteceu. Porque as nações europeias estavam todas ricas, todas com acordos uma com a outra. Aconteceu o assassinato de um rei de um país de importância secundária, que desencadeou uma onda em cascata que levou a mais de 1 milhão de pessoas morrerem nas guerras de trincheiras. É porque a solução, através do materialismo, da morte de Deus, não tinha funcionado. E depois da Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda. E a Segunda foi pior ainda, porque levou um país a uma loucura, onde nós ficamos nos questionando, não só onde estava Deus, mas onde estava a humanidade, que seres somos nós, que matamos 6 milhões de pessoas por causa da sua raça. Porque eles não são iguais a gente. E hoje a humanidade continua conflitada. Nós temos a ciência que nos devassa o universo de forma formidável. E nós temos a religião, aquela religião criticada pela Revolução Francesa, aquela religião criticada por Nietzsche, aquela religião que os diplomatas europeus queriam superar, e aquela religião que hoje quer se materializar, fazendo da política uma nova religião que trará todas as soluções do mundo. Essa religião, a religião mosaica, que trazia prosperidade há 4 mil anos atrás, afirma que o mundo foi criado em 7 dias. Enquanto as camadas geológicas, inclusive aqui há um parque geológico, nos afirmam o contrário. As pedras nas camadas geológicas nos afirmam que o mundo tem milhões de anos. A Petrobras cavou o pré-sal. O sal é uma camada de sal onde existia mar em cima de uma floresta, porque o petróleo vem de um processo de putrefação, de condensação, de milhões de anos em cima de uma floresta. Então, onde hoje é mar, um dia foi uma floresta. Aí o religioso pega o petróleo, que durou milhões de anos para ser formatado, bota dentro do carro e vai para a igreja dizer que o mundo foi criado em 7 dias. O religioso também diz o porquê do mal da humanidade. O mal da humanidade é porque Eva comeu uma maçã. Chegou a serpente e Eva comeu a maçã. Tinha que ser uma mulher, né? Todos os escritores da Bíblia são homens. Então, tinha que ser uma mulher. E como nós sabemos, depois ela convenceu Adão a comer a maçã. Nós somos frutos do pecado, nós sofremos porque Eva comeu a maçã e vamos ser salvos pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós somos culpados de algo que não fizemos e vamos ser salvos por alguém que não tem nada a ver com a história. Através de revelações espirituais, nós tivemos contato com esse diálogo que a serpente teve com Eva, que acabou com a nossa vida. A serpente chegou para Eva e disse: Eva, come a maçã que você vai ficar mais sabida que Adão. Ela disse: não quero não. Eu? Come a maçã que você vai ficar mais inteligente que Deus. Não, Deus já manda nas coisas, não quero saber não. Mas Eva, você vai saber o bem e o mal. O que é o bem e o mal? Estou no paraíso. Come boba, que emagrece. Ela comeu. Foi.
Foi assim que nós fomos condenados a trabalhar com o suor de nosso rosto e as mulheres condenadas a sofrerem a dor do parto. E seremos salvos por um batismo. Me foi relatado que uma criança de 4 anos ouviu essa história. A avó dela estava explicando. E a menina, depois de ouvir a história, olhou para a avó dela e perguntou: minha avó, a senhora já viu serpente falando? É dessa forma que nós queremos guiar os nossos jovens? É dessa forma que nós queremos dar sentido à vida dos nossos jovens? Esse é o problema da nossa crise de civilização, da nossa crise religiosa. Mas muitos me objetarão, mas os templos religiosos na América Latina estão cheios. Estão cheios de pessoas cantando hosanas ao Senhor para que o Senhor faça o desejo deles. Os templos religiosos não estão cheios de pessoas dispostas a se sacrificar pelo bem da humanidade e a praticar a virtude diante das maiores provações e das maiores inconveniências. Os templos religiosos estão cheios de pessoas pedindo para que Deus resolva seus problemas. Porque a nossa fé está baseada em mitologias. Porque nós vivemos na era da razão. E a espiritualidade está associada a todo tipo de abuso político, social, religioso, a repressão científica. O mesmo país que mandou o homem à Lua, em 1869, vive uma crise nos estados chamados Cinturão da Bíblia, que eles não querem estudar evolucionismo nas escolas. Aí sabe o que acontece? O jovem é educado nesse ambiente religioso, graças a Deus, melhor que educação nenhuma, mas quando ele vai para a faculdade, ele aprende sobre Einstein, sobre Darwin, a evolução das espécies, vê as últimas fotos do telescópio Hubble e vê que nós não somos o centro do universo, ele fica esclarecido e se torna materialista, e se torna ateu, ou um religioso que não acredita na religião dele, que vai na igreja só para constar. Por quê? Se está arriscado ir para o inferno, é melhor bater o ponto lá, né? Eu não acredito nesse negócio do inferno, mas ir uma vez por semana na igreja não custa nada, né? Melhor prevenir para se remediar do que se remediar. E aí nós criamos a figura do cristão não praticante. E é por isso que a humanidade está em crise. A humanidade está em crise porque, como dizia Paulo no Evangelho, quando eu era uma criança, eu enxergava como uma criança, eu entendia como uma criança. Agora que eu sou um adulto, eu vejo como um adulto. A humanidade chegou à sua idade adulta, a idade da razão. Nós não somos mais aquele povo campestre que vivia atrás de Moisés no deserto. Nós somos um povo com meios de comunicação instantânea, que estamos devassando os átomos dos laboratórios, devassando a intimidade das estrelas, dominando técnicas de cirurgia, de engenharia genética. Nós não somos aquele povo que convivia com Jesus, o povo que foi enganado e reprimido durante a Idade Média. A humanidade chegou à idade da razão. Foi por isso que Jesus, sabendo que a sua religião seria corrompida, sabendo que os seus altos ideais seriam esquecidos, sabendo que o homem, ao invés de segui-lo, no impulso muito próprio da sua primitividade, iria rebaixar, corromper a sua mensagem, fazendo com que ela quase sumisse. Jesus sabia que um dia
eu não vos deixarei sozinhos. Eu mandarei um Consolador, que vai lembrar daquilo que eu disse e que vai explicar o que eu não pude explicar, porque então a humanidade era infantil. Cerca de 10 anos depois de Karl Marx lançar o Manifesto Comunista, afirmando que a religião é o ópio de Deus, é o ópio do povo, e um ano antes de Charles Darwin publicar A Origem das Espécies, afirmando que as espécies surgiram por evolução e não em 7 dias de criação, Allan Kardec publicou no dia 17 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos já nascia evolucionista, já fazia uma síntese filosófica entre a ciência e a religião. Mais tarde, Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, tem lá a aliança da ciência com a religião. E Kardec explica o propósito da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, as parábolas evangélicas hoje têm o sentido de histórias sem muito significado prático. As pessoas citam porque acham bonito, mas não sabem como aplicar na sua vida cotidiana, porque elas parecem irreais. Para explicar a realidade do cristianismo, a aplicação prática das parábolas de Jesus, e para tirá-la do ridículo do ceticismo, foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec dividiu o Evangelho em 5 partes. A primeira seriam os atos comuns da vida do Cristo. A segunda são seus milagres. A terceira, as predições. A quarta, os trechos em que os teólogos tomam para os seus dogmas. E ele afirma, essas 4 partes têm dado discussões seculares, mas pouco se aborda a alma do Evangelho, que é o ensino moral de Jesus. Porque é muito mais fácil ficar se perguntando onde é o céu e onde é o inferno, quantos anos Jesus viveu, qual era o penteado de Jesus, qual era a cor dos olhos de Jesus, do que se perguntar quais são as suas imperfeições morais e quais são as imperfeições que o ser humano precisa superar para alcançar a iluminação interior. Kardec tirou a espiritualidade do plano do sobrenatural e trouxe os espíritos como uma força da natureza. As histórias de bruxaria, as histórias de assombração, de zumbis, de vampiros, todas elas foram explicadas de forma racional, de forma analógica, de forma compreensível, sem símbolos, sem números cabalísticos, sem rituais, de forma que todo o ser humano pudesse entender. Durante milênios, durante séculos, nós tivemos medo do sobrenatural. O contato com os espíritos é literalmente uma coisa do outro mundo. E Kardec naturalizou os espíritos. Não seria necessário mensagens mágicas para se comunicar com os espíritos. Não são necessárias conjurações, rituais. Basta evocar e conversar de igual para igual e não precisa acreditar cegamente no que ele está dizendo. Como nosso irmão citou aqui, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão frente a frente em toda a época da humanidade. Mas, sobretudo, a doutrina espírita trouxe um novo modelo evolutivo para o homem do terceiro milênio. Durante séculos, nós fomos seguidores de líderes religiosos que faziam a intermediação
entre as ovelhas, entre o povo e Deus. E os Espíritos nos dizem no livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na sua consciência. Se você orar, você vai saber a diferença do certo e do errado. Porque cada um tem um espírito protetor que lhe guia. E você pode perguntar a seu espírito protetor. O único modelo da humanidade é Jesus. Todos os outros que se colocam na posição de guias são cegos guiando cegos. Acredite na sua razão, use o seu bom senso, acredite sobretudo na voz de Deus que está dentro de si. Quando a humanidade alcança a idade adulta em que nós nos encontramos, a proposta evolutiva para o terceiro milênio não é mais de nós sermos seguidores de religiões, executores de rituais, seguidores de dogmas, terceirizadores de serviços espirituais. Durante séculos, nós terceirizamos a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus seria feita pelo padre e pelo pastor. Ele que entenda das coisas de Deus, ele que estuda o Evangelho. Eu passo a semana toda aprontando e no final de semana eu resolvo lá com ele. Terceirizadores de serviços espirituais. Nós não temos sido jamais seguidores de Jesus. Nós somos clientes de Jesus. Temos sido clientes de Jesus. Jesus é um prestador de serviços. Quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente procura ele. Quando bate o carro, a gente ora para ele mandar um bom mecânico. E vai lá na casa de Jesus procurar os serviços que ele tem a oferecer. Como os índios dançavam para pedir chuva, os cristãos passaram séculos dançando, orando, cantando, louvando, bajulando Jesus como se Jesus fosse um político. Que quem é do partido dele tem tudo, quem não é do partido dele, a lei. Esse modelo evolutivo esgotou. É por isso que a humanidade está confusa. É por isso que países ricos como a Inglaterra tem jovens de classe média saindo para assaltar porque querem ganhar um iPhone novo. Ainda teve um sociólogo que escreveu no jornal dizendo que é justo um jovem quebrar a vitrine de uma loja para pegar o iPhone do último modelo, porque se ele não tiver aquele aparelho, ele não vai arranjar uma namorada. Então é uma questão de sobrevivência. Teve gente que publicou isso no jornal. O que é que faz um jovem europeu bem nascido resolver que tem que ir para o Estado Islâmico? Uma adolescente francesa, com um sistema educacional que nós tanto invejamos, com um sistema de saúde que nós sonhamos para o Brasil, nascida na social-democracia europeia que nós almejamos tanto para o nosso país, ela resolve que tem que fugir de casa e casar para ser escrava sexual de um jihadista do Estado Islâmico. Essa crise civilizacional está acontecendo porque o modelo evolutivo antigo não atende às nossas necessidades espirituais, enquanto seres humanos, no novo modelo evolutivo. No novo modelo evolutivo, nós precisamos deixar de ser pecadores para nos tornarmos filhos de Deus. Precisamos deixar aquela cultura de ovelhas, de seguidores, para sermos trabalhadores da seara do Cristo. Nós já passamos a nossa infância espiritual. E tem gente que ainda não se conscientizou disso. Ainda está frequentando as religiões como uma criança que pede favores a Deus. Mas um adulto espiritual não pede favores para Deus. Um adulto espiritual é como Paulo quando viu Jesus na estrada de Damasco. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ao invés de nós sermos esses seres frágeis, que ficam reclamando diante das dificuldades da vida, nós sermos poderosos artífices da regeneração planetária, servindo a Jesus,
diante das dificuldades da vida, procurando oportunidade de serviços. Divaldo Franco conta que um dia ele estava chateado com Joana de Ângeles, porque no trabalho dele aparecia todo tipo de problemático. Parecia que se tivesse um bêbado na rua, ia bater lá no trabalho dele para conversar com ele. E ela disse: Divaldo, é porque o seu nome está escrito no livro da vida. O que é o livro da vida, Joana? O livro da vida é o livro daqueles que compreendem o Evangelho, que estão trabalhando para Jesus. Por isso, todos os problemas da redondeza a gente manda para você. Se nós formos cristãos de verdade, quando a gente sair de casa, a gente faria a seguinte oração: Jesus, aquele vizinho problemático, estressado, favor colocar ele no meu caminho hoje, porque eu estou precisando passar um pouco de paz para ele. Se eu puder evangelizar um ladrãozinho também, ó, eu estou aqui com o Evangelho segundo o Espírito, quem sabe ele rouba também. Jesus, como essa semana eu fiz pouco, eu acho que eu vou visitar minha sogra, né? Vou fazer a caridade lá. Chico Xavier declarou que ele gostaria de ter filhos para receber como filhos os espíritos obsessores que ele doutrinou na reunião mediúnica. Mas nós não, nós espíritas, nós gostaríamos de te receber como filhos Madre Teresa, Irmã Dulce e Allan Kardec. E nós gostaríamos que o dirigente, o presidente do nosso centro espírita fosse São Francisco reencarnado. O dirigente da reunião mediúnica fosse Leon Denis. Nós não queremos problemas. Mas quando um espírito deixa de ser um ser animalizado, que se comporta como um animal racional, que se comporta como uma criança carente, e passa a ser um construtor do reino de Deus, ele passa a procurar oportunidades de serviço. A humanidade precisa mais do que nunca se conscientizar daquele lema da minha velha vozinha: quem não vive para servir, não serve para viver. Nós temos educado os nossos jovens para passar no vestibular. É para isso que serve o nosso sistema educacional. Seu filho vai passar no vestibular, vai ser doutor, vai ser uma grande pessoa, vai ganhar um bocado de dinheiro e vai gastar metade do dinheiro no psiquiatra tomando antidepressivo. Quantos de nós temos educado nossos filhos para serem servidores, para ajudarem os seus colegas, ao invés de fazerem gozação com os colegas que não sabem tanto quanto eles, para dar a mão ao invés de competir? Nós educamos nossas crianças para serem engrenagens no meio de produção da nossa economia. Nós não educamos os seres humanos para serem importantes realizando a caridade e o amor. Temos educado nossas crianças para parecerem importantes, se vestindo bem, comprando um carrão. E é isso que está levando a essa crise de civilização. Porque o país mais rico e mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, ao invés de ser o país mais feliz, é o país onde se consome metade da cocaína. E é o país onde até hoje tem conflito racial. Como esses jovens estão sendo educados? Provavelmente eles estão indo na igreja, ouvindo que se eles fizerem tudo o que Deus quer, eles vão ter muito sucesso na vida. E a concepção de sucesso deles é ganhar mais do que o meu vizinho. Como tem sido a educação desses jovens? A proposta evolutiva do Espiritismo é diversa. Nós não seremos doravante mais seguidores de líderes religiosos. Nós não seremos doravante cultuadores de Deus, nem pedidores de serviços espirituais a Jesus. De agora em diante, nós seremos filhos de Deus, conscientes das leis de Deus, executores da vontade de Deus, construtores do mundo de regeneração. Nós seremos felizes não pelas facilidades que Deus nos trouxer. Nós seremos felizes
pela superação das pedras no caminho. Nós seremos felizes, poderosos, pelo nosso poder de realizar o bem. A paz estará em nosso coração. Como Inácio de Antioquia, a história de Inácio de Antioquia nos relata. Ele era um cristão, ele foi conduzido, na época em que existiam cristãos de verdade, que o cristianismo não tinha sido corrompido, ele foi conduzido à arena romana. E os romanos disseram a ele: abjura Jesus e ora pelos deuses pagãos. E ele disse: eu não posso fazer isso, Jesus é o Senhor da minha vida. Então eles soltaram os leões em cima de Inácio. Só que os leões pararam na frente dele. Porque o homem dedicado ao amor e à caridade não tem aquela energia animal que atrai o outro animal. E os leões ficaram mansinhos na frente de Inácio. E Inácio começou a orar para Jesus e disse: Senhor, o Senhor não aceita meu sacrifício? Eu quero dar testemunho da minha fé. Eu quero educar essas almas. E os espíritos superiores disseram: Inácio, faça um sinal que a gente vai aceitar o sacrifício. Isso é a história da Igreja Católica. Dizem que ele fez um sinal para os leões e os leões o devoraram. Veja a diferença desse cristão para os cristãos de hoje. Eu queria saber quantos cristãos iam sobrar na rua se tivesse um leão por aí comendo cristão. Porque hoje é bonito, né? Você se veste bem, bota a Bíblia, é cristão. E vejo a diferença de Inácio para as nossas dores, que nós ficamos angustiados porque as contas do cartão de crédito não estão fechando. Ele estava com os leões na frente dele e ele fez um sinal para ser devorado pelos cristãos, pelos leões. Essa é a paz do Cristo. Esse é o destino que nós desejamos para a humanidade. Que a humanidade se transforme. Que nós espíritas sejamos o testemunho dessa transformação moral. Que nós levemos adiante essa doutrina que propõe a síntese entre a razão e o sentimento. Mas, sobretudo, que propõe a libertação da ilusão e da dor através do conhecimento, da percepção, da consciência da verdade. A missão do Espiritismo é fazer com que os homens realizem a profecia de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.